Gente querida do Terror Night, na sua Romário Filho, e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. Existem situações que elas são tão intensas, tão perfeitas, tão maravilhosas, que a gente deve tomar muito cuidado. Porque é aquela história, né? Aquele dito popular: laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Senhor Romário, eu sou o Henrique. A experiência que eu vivi foi algo que me levou do êxtase ao vazio absoluto. E que por mais que eu queira mentir para mim mesmo, que foi apenas um fato a mais na minha vida, eu não consigo. Eu jamais fui o mesmo. Eu jamais consegui ter esperança, não consegui acreditar, não consegui ver beleza no existir. Porque para ser belo tem que ter uma razão. Talvez depois que você que estiver aí do outro lado escutar a minha história, pode chegar à conclusão que eu estou exagerando, pode ser. Mas cada um age de uma forma, mesmo estando todos diante da mesma situação. Se bem que eu acredito que pouquíssimas pessoas chegaram tão perto, ou pelo menos imaginaram que chegaram, como eu cheguei. Bom, essa história aconteceu em 1994. 94. Meu Deus, já se vão mais de 30 anos. E o tempo voou para mim. Ou simplesmente não passou. Não sei. Eu sei que na época eu vivia num país que passava por uma transformação. Um país cansado de viver com uma inflação assim absurda. Olha, hoje, eu que vivi aquilo, não consigo entender como era ou como se vivíamos. Imagino os mais jovens agora que têm a mínima noção, só ouviram falar. O nosso país era uma máscara, era uma... não dá para explicar, principalmente na questão economia. A inflação era tão absurda que a gente costumava brincar. Cheguei numa loja hoje, perguntei: nossa, que sapato bonito, quanto é? 100? Quanto? 103. Eu não entendi. 106. Para aí, 109. Eu vou levar 112. Tem desconto? 115. Pomba! Eu já comprei 120, mas tá bom, eu faço por 118. E aí surgiu o tal do Plano Real, o RV. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque aqui não é um canal de economia, mas eu estou colocando por achar importante, para que entendam como é que estava a minha cabeça na época. Imaginem eu com 24 anos, recém-casado, com a minha esposa grávida, com um dinheiro bom, que daria para construir uma casa, comprar um apartamento, mas dava uma fortuna nos famosos RDB, CDB. Então eu tinha medo de tirar o dinheiro do banco e comprar. Bom, financiar nem pensar, porque a cada dia era um juro diferente, mas eu queria minha casa, mas eu também não queria ficar sem dinheiro. E aí com essa URV que surgiu, veio o Plano Real, a inflação foi embora. Nossa, aquilo foi um alívio, Sabe o que é? A gente passar na padaria às 6 horas da tarde, comprar pão a R$1, e saber que no dia seguinte o pão estará custando ainda R$1. Então eu estava assim, empolgado e decidido: eu vou comprar a minha casa. Annelise, a minha esposa, uma menina de 19 anos,
linda, aguerrida. Nós tínhamos namorado 2 anos, aí um ato impensado fez a gente resolver casar, e o resultado do ato impensado estava vindo. É claro que não vou dizer que foi algo assim que não foi bem-vindo, muito pelo contrário, foi inesperado. Foi o famoso descuido do carnaval. Mas a Nerise grávida, eu bem empregado, com dinheiro, e a esperança que a inflação tinha ido embora. Aí de repente me aparece uma casa. Nossa, casa show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, linda, 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 linda. Num bairro da zona norte de São Paulo, um bairro que estava aos poucos crescendo, que diziam que no futuro aquele meu imóvel, se eu comprasse, ia ter uma valorização incrível, porque eu já teria também preço de revenda, porque a casa era incrível, bem localizada, perto de metrô. Olha, isso para São Paulo é tudo. E uma casa que, vamos dizer, que valesse na época, é difícil falar em dinheiro, mesmo que seja o mesmo real, a inflação já mudou muita coisa, mas que aquela casa valesse 300 mil reais. Se a gente fizer a conversão em dólares, seriam 300 mil dólares. Ou seja, hoje, com o dólar, digamos aí, a 5, a casa valia 1.500.000, era uma bela casa. Não era mansão, mas era uma bela casa, e tudo novo, tudo estalando. E eles estavam pedindo 200 mil. Meu Deus! 200 mil para uma casa que valia 300, e se, olha, de repente se negociando, podia conseguir até 350, era uma casa muito boa. Mas por 200 a família entregava. E eu tinha o dinheiro. Eu tinha o dinheiro e estava vibrando também. Porque naquela de poder usar o dinheiro, de já não justificar tanto ficar com ele preso em banco para valorizar, porque ganhando naquela coisa, aquele bolo financeiro, eu podia também trocar de carro, comprar um carro mais novo. Estava tudo indo muito bem. Só que daí é claro, né? Eu na imobiliária, negociando, e aí eu conheci o proprietário da casa e perguntei por que ele estava querendo vender o imóvel com um preço tão bom. Poxa, eu estava no meu direito, principalmente agora que a inflação tinha terminado, não tinha mais a vantagem de ter o dinheiro para aplicar em banco, pelo contrário, até faria um mau negócio, que o dinheiro deixou de ser a mercadoria mais desejada. E ele explicou que aquela casa ele construiu para dar de presente ao filho dele, que igual a mim na época, era jovem, estava cursando medicina, e já estava trabalhando como estagiário em hospital. A sua esposa, Mônica, era uma menina espetacular, uma menina dinâmica, que nasceu com o dom do comércio, e quem nasce com o dom do comércio nasce com o dom de ganhar dinheiro. Quer dizer, o casalzinho tinha tudo para ir para frente. Imagine um médico e uma vendedora nata. Mas ele deu de presente, ele fez questão de dar de presente para o seu filho aquela casa, como tinha feito para sua filha. Isso era uma coisa dele. Dar uma casa para morar quando o filho e a filha resolvessem tocar sua vida, casado, solteiro, não interessa, mas para não pagar aluguel. E o seu filho foi morar com Mônica. Tiveram gêmeos, uma família linda, que numa tragédia sumiram assim, do dia para a noite. E ele falava, olha, eu imaginava, pai, mãe, nenhum merece
perder os filhos assim. Porque a minha norinha, o meu filho, os meus netos eram tudo para mim. Eu tinha que ir antes, dizia ele. Mas o destino, sei lá quem dizia, resolveu levá-los. Então quando ele via aquela casa, ele lembrava a morte daqueles que ele tanto amou. Eu ainda quis dizer, não, mas o senhor não está se culpando. Não. Era para acontecer, aconteceria eles morando em qualquer lugar, sabe? Realmente a história chocou. Quando eu falei para minha esposa, ela ficou bem, sabe, aquela má impressão, aquela coisa assim, nossa, será que nós vamos entrar naquela casa, nós vamos lembrar disso, uma família toda dizimada. Ainda me pergunto, mas o que causou essa morte coletiva? Eu disse, nem entrei em detalhes, fez bem, não precisava. E eu fechei o negócio. Lá estavam eu, Henricão, esperando meu herdeirinho chegar. Eu já sabia que ia ser um machinho, ia se chamar Pedro, que teria esse nome por causa da mãe, porque eu, sei lá, quando eu conhecia minha esposa, ela tinha cara de Pedrita, sabe a Pedrita, filha dos Swinds? Então eu chamava ela de Pedrita, ela era a minha Pedrita. Ia chegar o Pedro. Então casamos, fizemos uma festa de inauguração. Nessa festa, nós colocamos uma relação do que precisava. Sabe essas festas que a gente faz? Então ganhamos muitos presentes, foi muito legal. Principalmente porque o meu casamento não foi um casamento. A gente juntou os trapinhos, pensando em oficializar tempo futuro. Mas a gente devia uma festa para os nossos amigos, e eles consideraram a nossa inauguração da mansão Henrique Pedrita como uma festa de casamento. Mas foi legal. Foi legal. Entramos, mobiliamos, apaixonados pela casa. A casa é incrível. E a casa tinha um astral bom. E o tempo passou. Pedro nasceu lindo, lindo, lindo. Sabe? É impressionante, né? De repente ele estava ali chorando, que acabou de vir ao mundo. Fecha um olho, abre o outro, estava ali, ele, molecão correndo pela casa, paizinho, 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 cavalo, cavalo, paizinho, brincar, paizinho, cavalo, paizinho. Nossa, o cavalo ele não tinha, o cavalo era eu, que ficava de quatro, ele tocodoc. Por que a gente não vai para um filho, né? Agora, o au ele tinha. Porque quando ele nasceu, eu sempre achei que criança tem que ter contato com animais, principalmente cachorro. É uma troca de carinho, é uma amizade, é um companheirismo, porque ele era sozinho, não tinha um irmão. Então, quando ele nasceu, eu adotei aquela coisa preta, linda, linda, linda. Era de raça, mas eu olhava aquela cadela e dizia, meu Deus do céu, como tu é feia. E parecia que quando eu dizia que ela era feia, mais dengosa ela ficava. Ela era uma coisinha, quer dizer. Eu não sabia como iria chamá-la. De cara, a minha Pedrita disse, então vamos chamar de Beth. E os Flintstones continuaram a entrar dentro de casa. Então era a Beth, era o Pedro, era a Pedrita, era eu. A casa vivia cheia, nossos amigos. E era uma casa segura, realmente era uma casa segura. Mas teve uma noite gelada. E era uma casa grande, mas não era de 2 andares, não. Ela era plana. Tinha uma varanda, tinha uma cozinha incrível, sala de jantar, uma sala de estar, 4 quartos, 2 suítes, uma dependência muito boa, onde morava a Dona Nair. A Dona Nair já trabalhava com a minha mãe. Aí quando eu casei, ela era uma segunda mãe minha, ela fez questão de vir para minha casa, ela cuidava do Pedro, ela ajudava a Pedrita.
E aí eu lembro que eu tava, sabe, a gente trabalhava muito, bom, quem mora em São Paulo sabe, né, que ou você trabalha muito ou você vive na rua, não tem como, é tudo muito caro. Aí eu vi uma batida no meu quarto. Digo, ué. Aí eu ouvi assim, seu Henrique. Eu digo, ué, mas vem cá, era a Nair que tá me chamando. A Nair me chamando de seu Henrique. Quando ela me chamava de seu Henrique. Ou então dizia, senhor Henrique Matias Abreu. Aí podia saber que ela estava muito invocada, assustada. Aquele senhor Henrique não soou legal. Eu fui abrir a porta. Ela, oi, Nair. Ela, ai, tem um homem no pátio. Tem o quê? Tem um homem no pátio. Eu digo, Nair, tu tem certeza? Tenho. Eu ouvi o barulho, fui lá, eu estava acordada. Foi a hora que eu fui no banheiro. Aí eu olhei pela janela, tem um homem no pátio. Aí eu disse, tá bom, já vou lá. Fui na gaveta, peguei o tirateima. Aí fomos, fiquei olhando de um lado, olhando do outro, e de fato, o muro era alto, tinha uma lâmpada que iluminava o pátio, mas tinha uma parte ali que ficava meio bem paralelo, e não era tão claro, mas daí eu vi passar aquela sombra. Aí o que fazer? Eu não vou sair na rua, mesmo que eu estivesse armado, perguntar o que ele queria ali, claro que não. Então eu fiquei só na espreita. Era um homem grande, era um homem forte. Usava um casaco, também estava frio. Não dava para ver o rosto. Mas rodeava a casa, até que ele chegou na porta da frente e eu vi o trinco mexer. Quando o trinco mexeu, eu fiquei ao lado da porta, não fiquei na frente, porque daí, se ele está armado, ele podia dar um reto e pegar em mim. O famoso atirar no que vê e acertar no que não vê. Eu fiquei no canto assim, sabe? Pelo menos o aprendizado na época de exército valeu. Aí eu disse, se forçar a porta eu vou ser obrigado a atirar. Eu tô armado. O trinco parou. Aí eu respirei um pouco, fui na janela e vi ele pulando o muro. Ele realmente estava mal intencionado, não sei se pensava que a casa estava vazia, ou se a casa era de idosos, ou de gente desarmada, eu não sei. Eu não sei se ele vigiou a casa, se ele estudou para entrar ali, ou se ele entrou assim no improviso, eu não sei. Eu sei que ele foi embora. Aí a dona Nair perguntou para mim, o que o senhor vai fazer? Eu disse, pai, me chamar de senhor, Nair. Ai, tá bom, Henrique, tá bom, eu tô nervosa, mas o que nós vamos fazer? Vamos na polícia? Eu digo, mas vamos na polícia, eu não sei. Eu vou dizer o quê? Eu nem noção de como é que era o cara. Aí a minha gênia, a minha Pedrita chega, não sei, mas aqui a gente pode ficar sabendo, né? Com a nossa máquina fotográfica. Não era aquelas padrão hoje em dia, smartphone, foto, sabe, instantânea, não. Mas ela, pensei que ela estava acordada, que ela não estava acordada, ela acordou, ela viu o movimento, ela foi lá, pegou a máquina, ficou numa posição de estratégia e fotografou o cara de todos os ângulos. Aí no outro dia, polícia. Fizemos o BO, eles vieram até a casa, constataram assim, pegadas no pátio. Quer dizer, não tinha dúvida, foi uma invasão. Aí as fotos não eram claras assim, tipo, para mostrar o rosto, não. Ele estava com boné, com casaco. Mas dava para desenhar bem o que ele estava vestindo e também o porte físico dele, que era avantajado. Olha, eu não sou pequeno, mas eu acho que se bobear, aquele cara me chamaria de baixinho. Ele era grande. Daí meu pai conhecia muita gente na polícia. Eles levaram a sério e disseram que eu aumentar a vigilância e atrás de um suspeito desse. Qualquer pessoa suspeita com aquelas características. Aí eu fiquei tranquilo, mas nem tanto, né? Pô, é a casa da gente. Tu se considera assim protegido. De repente tem um cara na tua porta. Passados alguns dias, aí fui eu que acordei. Claro que
Eu acordei antes da Nair chegar e me chamar, mas ela já estava acordada também. E Pedrita também, porque o barulho foi muito grande. Era alguém forçando a porta. Quando eu cheguei na porta da frente com a mira, aquele cara deu um golpe que arrombou a porta, que veio para trás assim. Nós ficamos frente a frente. Uma diferença de uns 3 metros, 4 metros. Eu com ele ali, na mira. Mas poxa, quem aprendeu a conviver com arma sabe que puxar o gatilho só em último caso, era uma vida. Eu queria que ele fosse embora. Aí eu só via os olhos dele, assim, mas eram os olhos pesados, o rosto não aparecia, mas era uma coisa, sabe? Parecia que não era uma coisa desse mundo. Eu digo, o que é isso, meu Deus do céu? E ele tinha um cheiro horrível também. Foi quando eu vi que ele meio que tremeu assim. Até então ele estava me olhando, tipo, vou te engolir. Você não é páreo para mim. De repente ele tremeu e recuou, assustado, deu meia volta e saiu, mas saiu em disparada. E quando ele saiu, sei lá, ele teve aquela cena, ele fez mas um som horrível, um som de animal, aquilo não era gente. E saiu. Aí eu corri até a porta, vi ele indo em direção ao muro, já fechei a porta. Quando eu virei, eu vi que, claro, estava atrás de mim. Foi o que afugentou aquela criatura. Uma luz. Uma luz incrível. Uma luz de hipnotizar, uma luz de arrepiar, uma luz divina, algo... Não tinha como definir. E aí, Nair e Pedrita estavam na sala também, admirando aquela luz. Meu Deus do céu! O mais impressionante é que Beth estava sentadinha assim, olhando. Só Pedro estava no quarto, não viu. Mas aquela luz de amor, aquela luz de proteção, aquela luz de... Meu Deus. E de repente aquela luz sumiu. Nós ficamos extasiados. A pergunta até então é: quem era o invasor? Ele passou a deixar de ser prioridade. Nós queríamos entender aquela luz, aquele escudo que nos protegeu. A gente pode chamar até de um monstro. Foi lindo. Foi lindo. E o mais impressionante é que depois do ocorrido, aquela luz permaneceu. Eu lembro que teve uma noite que Pedrita e eu estávamos na sala, Nair chegou, nos chamou, aí nós fomos até o quarto do Pedrinho, ele ria. Aí abrimos a porta, ele estava rindo e aquela luz ali na presença dele. E a Beth, como sempre, né, antipática, parada ali. Não tinha reação nenhuma, mas parada. Nem pro bem, nem pro mal. A impressão que dava é que ou ela não estava enxergando a luz, ou não dava a mínima. Teve outra passagem que a Pedrita estava enrolada lá, tentando uma solução de um problema que ela queria resolver com relação à casa, mas não ficava boa, porque isso, aquilo. De repente surgiu aquela luz assim, e ela olhou para a luz, a ideia veio naturalmente. Sabe quando a gente se arrepia, se emociona? Ela disse obrigada. E a luz, lógico, só se retirou, tipo,
Ah, não sei, tipo a Alexa hoje em dia, que a gente diz obrigado, ela tem aquelas formas de agradecer, aquela coisa simpática. Aquela luz começou a fazer parte da nossa vida. E a gente se sentia seguro com ela ali. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Claro que a ideia era a gente contar para todo mundo. Mas a sabedoria de Nair, escolaridade praticamente zero, mas uma vida vivida, um aprendizado único, ela falava assim, tá, vocês vão comentar sobre a luz, mas vão dizer o quê? Hã? Aí nós ficávamos pendentes, um olho pro outro, dizer, nós vamos falar o quê? Vamos passar a testar de loucura ou vamos querer transformar a nossa casa num circo com curiosos vindo aqui, tentando flagrar a luz? Não tinha sentido. Não tinha sentido. E outra, a gente tinha até medo de cortar a fase positiva. Meu Deus, tudo estava dando certo. Dando certo no trabalho, dando certo também na questão de saúde. A minha mãe estava com uns problemas de saúde, resolveu, os médicos diziam que não sabiam o que era, que eles eram cientistas, não iam falar em milagre, mas a minha mãe do dia para a noite se curou de algo assim que estava duro de tratar. Era uma situação. Olha, eu não sei precisar quanto tempo aquela luz fez parte da nossa vida, que iluminou a nossa existência. Passado um tempo, eu não sei precisar quanto, que a presença daquela luz trouxe vida para as nossas vidas, que nós estávamos no jantar, não coincidentemente, na Páscoa. Mas não era sexta-feira santa ainda, não era sábado de aleluia, não era domingo de Páscoa, não, era acho que na quinta-feira. De repente, aquela luz surgiu e mostrou a sua imagem. Nair deu um grito. Pedrita começou a chorar. Pedro apontava assim, ria. Eu fiquei com cara de pasmaceira. E Beth só olhando. Pelo que tem de mais sagrado, ali apareceu a imagem de Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas nós conhecemos a imagem de Jesus, a verdadeira imagem, que de repente pode ter sido construída pelo que nos passaram, né? Essas fotos, o cabelo comprido, a barba, o manto. Olha, eu vou dizer, não era nem sombra das imagens comerciais. Mas nós três tínhamos certeza. Nós estávamos diante de Jesus.
Jesus veio à nossa casa. Jesus nos honrou com a sua presença. Jesus fazia parte do nosso dia a dia, como faz parte no dia a dia de todos aqueles que nele acreditam, mas de uma forma presencial. Era algo maravilhoso, mas era algo que a gente não conseguia entender por quê, por que essa bênção, por que nós somos escolhidos. Foi quando disse: Pedrita, quem é o Senhor? Ele sorriu. Eu sou quem você desejar que eu seja, minha filha. Mas aquela voz, aquela postura, não dá. Só pode entender o que nós estávamos sentindo quem passou por isso. Eu tenho certeza que foram poucas pessoas nesse mundo. E aí Nair disse: foi o Senhor que expulsou aquela criatura da nossa casa? Ele disse: não. Quem não permitiu a entrada dela no lar sagrado foi o Pai. Ela não era digna de estar aqui. Claro que a vontade de perguntar era gigantesca. Mas a gente passa milhões de coisas na cabeça, mas a gente não consegue processar, transformar em palavras, ideias, em frases, da coerência. Não dava. Aí ele só disse: continue em paz, desfrutando dessa refeição. Estarei sempre aqui, como estou, entre todos aqueles que aceitam a minha existência e a minha presença. E sumiu. Sumiu, e ali nós ficamos conversando. E chegamos a um denominador comum: nós temos que falar isso para alguém, isso é grande demais. A gente não sabia o que ele queria, por que ele estava ali, por que na nossa casa, a gente não conseguia entender. E a única pessoa que eu imaginei poder conversar seria a mãe do meu sogro, a avó de Pedrita. Aquela mulher, a avó Ana, aquela mulher, ela tinha uma sabedoria assim, desconexa com a realidade. Nós fomos procurá-la, fomos na casa dela. Casa que ela fazia questão de morar sozinha, ela cuidava da casinha dela, era uma casinha pequena e coisa, mas era dela, ela ia morar sozinha, ela não queria incomodar a filha, ela tinha a vida dela. Ela não ia na casa de ninguém, muito pelo contrário, todo mundo ia na casa de Joana, porque de tão legal que ela era. Ela sempre tinha um chazinho, um cafezinho, uma bolachinha, um salgadinho para receber. A mulher era luz. Eu até imaginei, será que não é por causa de Joana? Será que não é por causa de Pedrita, de Pedro? Porque de mim não era, imagina, era Cristo. Eu tinha certeza. Aí nós fomos lá, contamos. Joana simplesmente ouviu. Aí perguntou: diante dessa presença, como agiu Beth? Nós ficamos estranhos, vai ficar. Por que ela foi pensar logo na Beth? Aí nós nos olhamos e coisa. Pedrita falou: a Beth ela não reage, ela fica só ali a moedinha olhando, é assim, né? Eu disse: a gente até estranha. Pedro age naturalmente. Sim. Até teve uma noite que ele estava no quarto e dava risada, mas ele não dirigiu a palavra para Pedro. Não. Então Joana disse: procurem proteção o mais rápido possível, porque essa imagem que vocês veem, além de não ser Jesus Cristo, está longe de ser algo do bem. E aí ela completou:
desde o primeiro dia que ela entrou na época, futura casa, ela sentiu algo estranho, que não podia definir, e que também não queria nos assustar sem ter nada concreto. Agora ela tinha. Ela perguntou: vocês sentiram algo estranho, alguma coisa ligada a essa casa que sai fora do normal? Aí foi o que eu falei: isso aí é o que mais tem. Venderam quase pela metade do preço e os antigos moradores partiram dessa para melhor numa tragédia. Ela olhou assim, fechou os olhos e disse: eu te repreendo, maldito. Nas minhas crianças você não vai tocar. Quando ela falou aquilo, uma força, as luzes da casa dela começaram a piscar. Nós nos assustamos. E ouvimos um som assim, tipo um... Mas ela não esmoreceu. E saia daqui. Aqui você não tem força nem espaço. Porque você sabe quem está aqui comigo. Eu te repreendo, maldito. Aí nós percebemos alguma parte da mobília começar a tremer, uma coisa estranha, uns arrepios, um cheiro estranho. E aquilo saiu. Quando saiu, a Voana meio que deu uma cambalhada. Nós fomos, sabe, pedi pra Pedrita ir lá na cozinha, pegou água, coisa, ela sentou. Não, eu tô bem. Aí eu perguntei: o que tá acontecendo? Ela falou: procure o proprietário, o homem que vendeu essa casa para vocês. Busque detalhes, principalmente da tragédia que vocês disseram, que uma família inteira perdeu a vida de uma forma coletiva. E, por favor, saiam daquela casa o mais rápido que puderem. Bom, ali me destruiu a minha casa. Saí da minha casa. Não. Mas não falei nada. Não, mas é a minha casa, meu Deus. Eu entendi que a Pedrita pensava da mesma forma, era a nossa casa. Aí de repente nós nos sentimos abençoados. Agora a Voana diz que aquela luz incrível era do mal, que não era... Não, a Voana devia estar batendo biela. Não. Aí nós procuramos o homem que nos vendeu a casa, o homem que presenteou seu filho. E ele nos contou detalhes. E entre esses detalhes, um que chamou a sua atenção foi que a sua nora comentou que a casa era perfeita e iluminada, porque tinha uma presença celestial dentro dela. E que era uma força protetora que os tinha livrado de um assalto, que eles estavam chegando em casa. De repente apareceu um homem gigantesco que veio em direção a eles, um ar bem ameaçador. Eles se sentiram impotentes e diante daquela luz, aquele homem os deixou em paz. Daí quando perguntamos sobre como foi o acidente que levou seu filho, sua nora e seus netos, ele disse que não foi acidente, que os 4 foram encontrados sem vida em casa, e que ele carrega a dor do seu filho ter sido considerado o autor daquela barbárie, tirando a vida da família e depois se autodeletando. Aí ele foi saber, tinha um sujeito lá que era amigo da nora dele, que era amigo demais, que de repente o seu filho pode ter descoberto uma traição, ter feito aquela loucura.
mas que ele não gostava nem de lembrar daquilo, que ele não conseguia aceitar que o seu filho teria sido capaz de fazer uma atrocidade daquelas. Foi quando eu olhei para ele e disse: o senhor pode ter certeza que o seu filho não fez nada, o seu filho foi uma vítima de uma força que não é desse mundo, uma força do mal, uma força que está presente naquela casa e também está nos atormentando. Nossa, aquele homem, ele me ouviu, de repente ele começou a chorar, e me abraçou e dizia: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu sabia, meu filho não. Ele disse: não. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos enfrentar essa força, nós vamos desafiá-la, porque ela não vai mais enganar nem maltratar ninguém. Nós vamos descobrir quem ela é e o que ela é. Aí aquele homem disse: eu vou consultar alguém que eu conheço. Eu tenho que saber respostas. Eu entro com vocês. Aí eu disse: tá bom. E fui para casa, nós passamos a noite em casa. E nada aconteceu de diferente. Nada. Passados uns dias, o proprietário chegou e disse: vocês investiram todas as economias nessa casa, essa casa é o lar de vocês. Só que infelizmente essa casa não pertence a vocês, não pertence a nenhum de nós. Será necessário limpar essa casa, mas não será nada fácil em um serviço que não poderá ter a presença de casais jovens, de crianças, de uma família, porque vocês são o alvo. O ser que se apossou dessa casa, ele se alimenta do destruir jovens, de destruir o amor, de destruir sonhos. E aí foi, pegou um cheque, assinou e me deu. Eu olhei: o que é isso? Isso aí é mais do dobro que vocês investiram na casa. Com esse dinheiro vocês poderão comprar uma casa tão boa quanto, ou melhor. Saiam imediatamente e levem só os seus pertences. Não levem nada da casa, mas nenhuma agulha. E nunca mais voltem aqui. E por favor, não comentem nada com ninguém. Porque a guerra que agora vai se iniciar não pode ter testemunha. Ainda eu disse: mas, meu Deus do céu, esse dinheiro aqui, o senhor não precisa estar fazendo isso. Eu preciso. Essa criatura que se diz Jesus e não passa de lixo, ela pode não saber, mas vai ficar sabendo. Ela mexeu com a família do homem errado. Pude concluir, e vó Ana concordou comigo depois que eu comentei a minha forma de pensar, que aquele homem não era um homem comum. Ele tinha conhecimentos em áreas que poucos mortais se atrevem a ir ou têm competência de transitar. Ele nunca aceitou o que aconteceu com seu filho e sua família. Ele sabia que tinha um algo a mais, algo não explicado pelas leis do universo que nós conhecemos. Ele queria sair em defesa do filho e também, de alguma forma, vingar ou descobrir os culpados e fazer justiça, mas estava com as mãos amarradas por imaginar e não ter como provar o contrário. Seu filho tinha cometido um crime hediondo contra a própria família e depois, para piorar a situação, ainda se autodeletou. Realmente, ele não teria o apoio
daqueles que com certeza irão ajudá-los nessa empreitada, se essas pessoas pensassem que estavam indo em defesa de um homem com um currículo que até então era apresentado como sendo do seu filho. Mas ao ter certeza da inocência, ele viu o caminho aberto para fazer o que tinha que ser feito. E de uma maneira grandiosa, ele nos tirou, digamos, do fronte de batalha, preservando as nossas vidas, a nossa segurança, ciente que nós não teríamos como nos defender, que nós não tínhamos absolutamente nada a ver com o ocorrido e que estávamos naquela situação porque ele nos colocou. E claro que descartamos de imediato a hipótese de coincidência. Ele poderia ter vendido o imóvel muito antes de nossa chegada. Na verdade, ele esperou por nós. Nós fomos colocados naquela casa como iscas. Sim, a semelhança entre a vida do seu filho e a nossa, jovens recém-casados, começando uma vida a dois, começando uma família, entusiasmados com o futuro que tinha pela frente, era tudo muito igual e precisava ser. Nós tínhamos as características para atrair aquela luz, que Deus que me perdoe, luz das trevas, que vá para o raio que os parta e acabe no quinto dos infernos.